Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito da Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e hoje vamos falar sobre o capítulo 1077 de One Piece. Você deveria ter percebido isso antes. Mas antes de falar sobre isso, se vocês puderem deixar o like e comentar o que vocês acharam desse capítulo e se inscrever no canal caso vocês ainda não são inscritos, façam isso porque nos ajuda demais aqui no canal e nos mostra que vocês estão gostando dos nossos vídeos. E agora, sem mais enrolação, vamos direto para esse capítulo. E é claro, vamos falar da continuação dessa história de capas que tá ficando cada vez mais interessante. A capa mostra Caesar e Judge se encarando e um balão de pensamento com a foto do Vegapunk em cima. O título dele é o seguinte: Pensando Melhor, na verdade é o Vegapunk que está em nosso caminho. Isso pode representar um plot muito interessante dessa história de capas, com os dois tramando para tirar o Vegapunk da Madis. E nós vamos saber como isso aconteceu e como o Vegapunk foi parar no cargo atual dele no governo. Aparentemente essa história de capas vai ser sim algo interessante e importante para a história principal, e agora pode-se dizer que nós estamos um pouco ansiosos para ver a conclusão dela. E então, vamos direto para esse capítulo. O capítulo começa com Sentomaru alertando os habitantes e trabalhadores de Egghead que o perigo está iminente na ilha, e a urgência que eles precisam sair dali. Quando alertados sobre isso, eles descobrem através do próprio Sentomaru sobre o incidente de Ohara. Assim como no Reverie aconteceu com os arcos anteriores do mangá, aqui o Oda usa um quadro de curiosidade para relembrarmos o que aconteceu. Como todos sabemos, Ohara foi destruída porque, graças ao estudo da língua dos poneglyphs, eles se tornaram um risco para a suposta verdade do governo mundial, desafiando a sua autoridade absoluta. Nico Robin foi a única sobrevivente entre aspas, e os demais habitantes e a própria ilha foram brutalmente apagados da história. Sentomaru chega na conclusão de que nesse momento o governo mundial busca fazer o mesmo que com Ohara e possivelmente até pior do que foi no passado com a ilha de Egghead. Isso nos leva a pensar qual a importância tão absurda de Vegapunk, e como sabemos e como o próprio Sentomaru diz, Vegapunk é o homem mais inteligente do mundo. Ele tem conhecimento não só sobre toda a tecnologia do mundo de One Piece, como também tem conhecimento dos livros e estudos de Ohara, tudo em sua cabeça. Acontece que precisamos avaliar o nível de perigo que isso representa para o governo. Os arqueólogos de Ohara tinham uma habilidade única de ler os poneglyphs, e isso por si só é o maior perigo para o governo mundial, porque só assim a verdadeira história pode ser contada e One Piece, por exemplo, pode ser encontrado através das pedras antigas. Então o que Vegapunk ainda guardaria e qual o seu potencial nesse mundo para que de certa forma o governo esteja prestes a matá-lo e destruir sua ilha de forma ainda pior do que foi com Ohara? Assumindo que a história e a ciência podem andar juntas e através dele algo pode ser descoberto, ou até já foi, que pode ser um perigo eminente para os Gorosei e para In, faz sentido que o ataque a Egghead seja ainda maior do que foi no passado com Ohara. É curioso ver que depois que Luffy provou querer ajudar Vegapunk e o próprio Sentomaru, o líder dos PX tem tanta esperança nele, quando diz depressa chapéu de palha. É inevitável, até porque por onde o Luffy vai ele sempre desperta a esperança nas pessoas, mesmo que esse antigamente tenha sido praticamente um vilão que quase colocou fim em sua tripulação, como aconteceu em Sabaody. Então somos levados ao quarto andar do prédio A, a sala de comando, onde estão Luffy, Zoro, Kaku e Lucy ainda enfrentando os Serafins. Luffy no Gear 4 e Lucy transformado em sua forma híbrida gastam vários de seus ataques e sua energia para tentar vencer o Serafim de Kuma, enquanto do outro lado Kaku e Zoro também continuam lutando contra o Serafim de Mihawk. Mesmo com todo o seu esforço, os Serafins praticamente não recebem nenhum dano e se recuperam quase que instantaneamente dos ataques. Luffy até comenta que eles parecem com Kaido, já que mesmo depois de levar dano, continuam se levantando intactos. E aí que o maior gênio dessa história, maior até que o Vegapunk em toda sua glória, chega a uma conclusão simplesmente absurda. Mas não é que eles parecem um pouco com King, com o qual eu lutei um ano? Melhor, acabei de pensar aqui, não é que eles parecem com King do bando do Kaido? Enfim, Shaka até pergunta pro nosso gênio de cabeça verde se na tripulação de Kaido tinha um Lunariano, e Zoro responde que nem faz ideia do nome dessa raça. Assim como Shaka diz nessa página e como também vimos no flashback de King, ele era o último, até o momento conhecido, de sua raça e estava assim como Kaido sendo usado de cobaia para os testes do governo mundial em Punk Hazard. Obviamente, aqueles testes feitos na infância de King ou Albert era justamente para a arma que estamos vendo diante deles agora, os Serafins, e assim como Shaka diz, eles são fortalecidos pelo sangue coletado no passado de Albert. Algo importante a se pensar nesse trecho do capítulo. Shaka praticamente confirma
afirma que Vegapunk usou o sangue de King para criar os Serafins, então é diretamente ligado ao sangue lunariano de Albert. Assumindo que naquele tempo os cientistas de Punk Hazard estavam juntos no projeto MEDIS, agora se torna muito mais possível a teoria que Judge utilizou o sangue lunariano no DNA de seu próprio filho, para poder dar a ele as habilidades que conhecemos hoje como a Resistência e o Diablo Jungler. Podemos até sugerir que não só a influência do traje, como o próprio contato que Sanji teve com King pode ter sido gatilho para que os genes fossem despertos na Guerra de Onigashima. Vamos ver o que o futuro vai dizer, afinal o próprio Oda disse para prestarmos atenção no Sanji a partir de agora. Mais uma vez, nosso gênio incomparável se desculpa com seus aliados, pois não se deu conta que enquanto a chama estiver acesa em sua nuca, eles são invencíveis tal qual King era, e só vão conseguir derrotá-los quando essa chama estiver apagada. Surpreendentemente, até Lucy é compreensível, dizendo que tá tudo bem, já que agora sabem como lutar contra eles. Só que não dura nem 30 segundos, já que Zoro diz que eles são praticamente iguais ao King em todas as suas características, e todos ficam irritados gritando com a anta do Zoro. Eles não conseguem compreender a genialidade do Marino, simplesmente. Então a luta continua e Shaka repentinamente sai andando à procura de Stella, pois tem uma ideia de onde ele pode estar. No prédio A, no terceiro andar, vemos que a batalha continua entre o restante dos Chapéus de Palha contra os Serafins de Jinbe e Boa Hancock. É sempre bom ver como Oda é preocupado com as características e os princípios dos Mugiwaras, porque ele poderia simplesmente ter ignorado e feito Nami atacar o Serafim criança de Jinbe e seguir, mas nessa cena ele fez a Nami hesitar e tentar aceitar o fato de que aquilo é um robô e só parece uma criança para poder atacá-lo sem culpa. Vemos Brook e Edson jogados no chão e Nami continua tentando acertar o ataque contra o Serafim, dizendo que aquilo é uma máquina mortífera e não uma criança. Zeus apenas manda que ela feche os olhos e deixe o resto com ele, atacando com Haitei o SSG. Nesse ponto da batalha é esperar que Zoro e Luffy se comuniquem logo com os demais, ensinando a forma de lutar contra as máquinas, pois nesse momento só eles têm a chave para vencê-los e os demais Mugiwaras precisam saber escapar em segurança. E também ainda temos todo o conflito em volta dos Serafins e quem está dando a ordem sobre eles. Quando o SSG de Jinbe tenta atacar Nami mais uma vez, conforme o artigo 1º da Constituição Sanjinópolis, quem aterrorizar Nami será executado. E segundo o artigo 9º da mesma lei, fazê-la gritar tem como punição Crooked Wear Strike. O Perna Negra entra na batalha e salva Nami e os demais. Nesse momento, o único com força para vencer o Serafim, isso quando descobrir a forma de vencer, é mesmo Sanji. E agora um detalhe importante, é nesse momento em que a sobrancelha de Sanji muda para o lado em que estava quando ele despertou os genes. Na mesma página, vemos ele com a curva de sua sobrancelha para o lado esquerdo e logo em seguida para o lado direito. Será que agora ele tem o controle de ativar e desativar a forma como usa seus genes? Cara, isso seria interessantíssimo. Indo para o prédio C, voltamos ao grupo de Usopp, Lilith e Frank, que estão enfrentando o Serafim de Boa Hancock. Lilith usa uma arma curiosa e inédita até o momento, que é capaz de produzir bolhas de Kairosek, que conseguem colocar no chão qualquer um dos Serafins, afinal, eles têm o Green Blood. Como a gente já tinha visto em capítulos anteriores, esse Green Blood é de onde vem as habilidades das Akumas no Mi, manipuladas nesse tipo de sangue através da tecnologia de Vegapunk. Por essa razão, existe a fraqueza contra o Kairosek. Mas por que raios a Lilith não usou isso antes? Mas enfim. Tentando vencê-la depois de acertar apenas de raspão, Frank pega a bolha de Kairosek e coloca em cima da SSG de Hancock, deixando-a praticamente derrotada. Só que usando seu charme no momento de fraqueza, Frank é atacado se transformando em pedra e o mesmo logo em seguida acontece com Lilith e Usopp. E agora? A única maneira de ser destransformado é através do próprio usuário da fruta, a Hancock. Esse efeito também deve caber ao Serafim, já que o SSG tem essa habilidade tal qual a Eishi Shibukai. Mas como isso vai acontecer? Afinal, nesse momento todo o controle sobre os Serafins foi completamente perdido e só quando for retomado eles poderão ser curados. Essa cena deixou meio implícito que nos próximos capítulos provavelmente Vegapunk tomará de volta o controle dos Serafins, já que é a única maneira deles voltarem. Os Mugiwaras não vão simplesmente fugir da ilha depois dos combates. O Oda já deixou praticamente na cara que isso vai acontecer aqui nessa cena, então de algum jeito nos próximos capítulos os invasores vão ser derrotados ou expulsos da ilha de Egghead de alguma forma. Ou até o SSG vai ser tomado de volta, mas quando Vegapunk conseguir sair da ilha com chapéus de palha. Fato é, os Serafins em algum momento vão ser recuperados pelo nosso lado da aliança. É então que nos subterrâneos laboratórios da Akuma no Mi de Vegapunk, Shaka aparece para tentar encontrar Stella. Ele se dá conta de que todos os agentes da Cyberpol de antigamente estavam ali presos. Mas aqui entra algo importante. Shaka sabia da existência desse laboratório, mas como ele não sabia que esses agentes estavam ali desde as invasões no passado? Se algum dos Vegas fez isso, como esse conhecimento não foi compartilhado através do cérebro da ilha? E se
se Shaka sabia da localização dessa prisão, entre aspas, porque Vegapunk aparentou não saber da existência dela e ficou surpreso quando acordou nesse lugar. Essa cena nos deixou com várias pulgas atrás da orelha a respeito do compartilhamento de informação entre os Vegas e sobre quem tem acesso aos depósitos de Vegapunk com tanta facilidade, passando despercebido dessa forma e fazendo essas coisas. Afinal, o próprio Vegapunk original também se mostrou surpreso. Shaka se encontra com Vegapunk preso, mas ele continua chamando por Stella, o que também pareceu uma cena confusa, mas nesse momento, Vegapunk pergunta para Shaka com quem você veio. E no último quadro dessa página, vemos uma arma sendo engatilhada. Detalhe, essa arma é uma arma de fogo convencional que o Oda costumeiramente desenha, usada muito por piratas. Ou seja, não é nenhuma arma tecnológica ou futurista, o que pode indicar que o tal assassino traidor não seja necessariamente um Vega, já que normalmente eles usam armas futurísticas, mas isso é apenas um detalhe e uma possibilidade a respeito dessa cena. Outro exemplo de alguém que a gente já viu usando arma desse tipo é o agente do governo que matou o Dr. Clover na ilha de Ohara. Então possivelmente existe alguma relação com o próprio governo mundial e com certeza o traidor está infiltrado a mando do governo. É nesse momento que Shaka é brutalmente baleado na cabeça diretamente no meio de seu rosto, uma página chocante e bastante assustadora. Porém nós precisamos comentar algo. Aqui entra sempre aquela questão de Oda ficar matando e ressuscitando personagens, e chegamos ao ponto de um cara levar um tiro na cabeça e a gente não acreditar na sua possível morte, porque isso não consegue ter o impacto que era pra ter. Nós gostaríamos mais que nesse momento o Oda simplesmente não matasse, mas ele sempre tenta criar um cenário em que parece certo que o personagem morreu, pra em alguns capítulos ele trazer de volta como se nada tivesse acontecido. O Shaka pode levar quantos tiros na cabeça forem até a morte ser confirmada, nós como fãs vamos sempre acabar duvidando que ele realmente morreu, perdendo totalmente o impacto da cena. Mas de qualquer forma, com o choque completo de Vegapunk vendo Shaka morrer diante dos seus olhos, encerramos esse capítulo. E detalhe, o olhar de Vegapunk estava fixo pra frente e Shaka já estava no chão. Então ele provavelmente estava olhando no olho do assassino e possível traidor que está causando esse inferno em Egghead. Que final chocante de capítulo, senhoras e senhores. Ok, e aqui vamos elencar alguns pontos. O Shaka ele vai diretamente na prisão de Vegapunk, sem hesitar, e parece que ele sabe exatamente onde procurar Stella, e isso simplesmente do nada. Ele poderia ter feito isso antes, ou ele poderia ter alertado os Mugiwaras que ele poderia estar ali, mas ele não falou absolutamente nada e foi diretamente onde Vegapunk estava. Isso por si só seria meio suspeito se esse personagem não tivesse levado um tiro na cabeça no final do capítulo. Mas mesmo assim, é interessante ver como Vegapunk reage à presença de Shaka naquele lugar. Ele fala: "Ei Shaka, com quem você veio?" Obviamente ele está falando diretamente com a pessoa que está atrás dele, o que torna isso muito mais interessante e torna isso ainda mais misterioso por parte de quem que deu esse tiro. Nós conseguimos ouvir passos descendo as escadas de onde Shaka veio, e a expressão de choque absoluto de Vegapunk nos mostra que ele conhece exatamente quem fez aquilo. Então, isso por si só pode nos indicar duas coisas. Primeiramente, existe a probabilidade de ser um dos Vegapunks, mas isso se tornou cada vez mais difícil de acontecer, até porque é como se Vegapunk estivesse olhando para alguém que ele não imaginava estar naquela ilha, e não necessariamente alguém que surpreendeu por ter atirado em Shaka. A probabilidade de ser o Gorosei Saturn que está vindo para a ilha é muito forte, principalmente por ele usar a mesma arma ou mesma forma de matar que o agente do governo mundial usou em Ohara. Inclusive isso pode ser até um paralelo do Oda, já que nesse mesmo capítulo ele mostrou o flashback de Ohara como se nos dissesse: "Eu vou mostrar isso de novo e vocês precisam saber do que se trata." Então seria muito interessante esse plot twist no final, com o Gorosei Saturn indo diretamente executar o próprio Vegapunk. E se eles já estão na ilha, fica muito mais difícil que Luffy e os seus companheiros consigam escapar sem que confrontem Kizaru e o Gorosei, afinal, eles precisam do controle sobre essa SSG para descongelar o Sop e Frank. E ok, uma das possibilidades mais fortes que nós imaginávamos para um traidor dentro dos Vegas era o próprio Shaka, mas acabamos de ser refutados por essa cena na última página desse capítulo, e além disso nós vimos vários dos Vegapunks lutarem e o Vegapunk e Edson apanhar bastante, então eles não podem ser os traidores. Sobram pouquíssimas opções e as opções que restam não parecem fazer muito sentido num papel de traidor nesse ponto da história. Então, cara, sobram poucas possibilidades, mas nesse momento nós estamos apostando no Gorosei Saturn já estar dentro de Egghead e ele ser um adversário pro Luffy, não necessariamente uma luta direta, mas um oponente e um obstáculo para a fuga deles da ilha de Egghead. E cara, esse arco tá ficando muito interessante e esses momentos de tensão, mesmo que não representem um perigo absoluto, porque nós sabemos que o Oda não costuma matar personagens e principalmente não vai matar ninguém em um arco de transição, mesmo assim isso nos deixa ansioso para o que está por vir nessa
nessa obra. Deixe nos comentários quem vocês acham que puxou esse gatilho e o que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente no final desse arco. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Nós tentamos elencar a maior quantidade de pontos nesse capítulo e deixar essa análise o mais completa pra vocês, por isso que deu uma pequena atrasadinha. Mas nas próximas semanas nós vamos tentar fazer isso o mais rápido possível para trazer as informações fresquinhas pra vocês o quanto antes. Curtam o vídeo se vocês ainda não curtiram e se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. E não se esqueçam de checar os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E é isso, galera. Valeu!